Bom, vamos aproveitar que o senhor está com essa disposição de falar. A gente separou aqui uma parte da entrevista que o Filipão concedeu depois do jogo com o Avaí no domingo. O Filipão que na saída gesticulou para a torcida, que protestava e no vestiário se mostrou irritado com o fato de torcedores terem sido recebidos no centro de treinamento do clube dias antes, o que depois foi negado. A gente já fala disso já. Antes, vamos ouvir a declaração dada pelo Filipão. Eles não estão corretos nesse tipo de manifestação por hoje. Pode estar por outros jogos. Mas também tem que perguntar daqui para frente com quem eles estiveram no CT essa semana, quem foi que os convidou, quem levou lá para dentro. Filipão, fala quem é então, já resolve. Pergunta a eles. É bem orquestrado. E é bem orquestrado, tá? Só isso que eu vou dizer. Tironi, o Friso falou que não houve essa orquestração, realmente ele recebeu duas pessoas ligadas à torcida. Mas eu te pergunto o seguinte, a gente já falou um pouco da política, o time, o Filipão tenta colocar no eixo. O problema do Palmeiras é a torcida? Pelo menos o Friso... De todos os times. Fez questão de ressaltar isso também, que o Filipão se irrita muito com essa questão ligada aos torcedores. A gente precisa entender que a torcida é a torcida é emocional. Ele não quer saber se o time vai errar ou não, se pode errar, ele quer que o time acerte. E a torcida se manifesta. Mas eu sou contra esse tipo de exagero na manifestação. O que aconteceu esse dia, o que eu entendi foi que a manifestação foi antes do jogo. Aí está errado. Se você reclama depois do jogo, é normal, mas reclamar antes do jogo, o jogo nem tinha acontecido. Então, e o Friso foi muito bem. O Friso não recebeu ninguém, pelo que eu entendi hoje, eu vi ele falando na rádio, não houve nenhuma manifestação de algumas pessoas que foram no CT. Foi duas. Ele admitiu que recebeu duas pessoas ligadas. Mas não ligadas a essa torcida. Ô, presidente, mas essa queixa da torcida do Palmeiras não é mais uma queixa de quem está querendo ter um time maior há muito tempo, assim, já de outras gestões, não só da sua, já vem de muito tempo. Então, há muito a sensação nos meus amigos palmeirenses de que o Palmeiras não pode ficar nesse patamar porque tende a cair mais, virar um time de colônia, como sempre dizem e tal. Não é essa sensação mais histórica assim, que faz esse torcedor gritar, inclusive, antes do jogo? Olha, eu considero que o Palmeiras é um time dos mais difíceis de você administrar. Qualquer jogador que vem jogar no Palmeiras, ele tem uma sobrecarga maior. Porque a torcida exige, a torcida do Palmeiras. É difícil, como as outras torcidas também são. A torcida ou a forma como é fisicamente o clube, o conselho? Tem um passado recente aí, né Tironi, do que aconteceu com o Wagner Love, por exemplo. Porque, assim, depois o que aconteceu com o Luxemburgo, por exemplo. Não é uma torcida calma. Ou assim, educada a ponto de fazer um protesto. Olha, a colônia da colônia italiana, né? A colônia italiana não é fácil. Sangue quente. Nós somos da pá virada, né? O italiano é complicado. Então, o fervor pode ser justificado, presidente, mas a agressão não. Eu não concordo com a agressão, porque quando você parte para a briga, você perde a razão. Então, eu acho que a gente tem que se defender. Eu entendo a torcida, né? Porque a torcida, o torcedor, eu tenho no meu escritório, o dia inteiro conversa de futebol. Eles ficam a semana inteira conversando só. Você só tem esse assunto, aqui é uma mesa redonda aqui, porque o dia inteiro é conversa de futebol. E o torcedor realmente, eu já fui torcedor, já tive dor de estômago, já chorei e tudo. Então a gente sofre, porque você fica a semana inteira com a expectativa de chegar a ver o seu time ganhar no domingo. E às vezes não acontece, porque nenhum time hoje entra para perder. E hoje todos os jogos são jogos difíceis. Vocês estão acompanhando, não tem uma lógica. Então não tem um grande time, né? Não tem um Palmeiras da primeira academia, um Santos com Pelé, um Botafogo com Garrincha. Então, e a gente volta no que o Chico levantou aqui, que aliás foi um dos primeiros twitters que a gente recebeu aqui, do Ale Rocha, perguntando justamente isso, presidente, por que o Palmeiras não consegue contratar grandes jogadores como os outros clubes? O que falta para isso acontecer? Não, o Palmeiras contratou grandes jogadores, o Valdívia, o Kleber, o Henrique, não, mas vem contratando. Mas isso não quer dizer que o time às vezes possa dar certo. O que eu sou contra é ficar mudando o técnico, eu sou totalmente contra. Porque eu sou da época com meu pai, aprendi muito com meu pai, quando você contrata um técnico, porque ele é o técnico que vem trazer para o seu clube o melhor, e ele tem competência. Então, se você não apoiar o técnico, não adianta.
E você fica mudando de técnico toda hora, não dá. Fica mais difícil ainda se Claro. tendo um Felipão, né? Que é... Claro. Agora, vou aproveitar esse momento também para chamar um outro trecho dessa mesma coletiva que a gente viu o Filipão falando, foi a entrevista depois do jogo, onde ele cita essa questão de permanecer ou não no Palmeiras. Vamos ver. Você, como treinador experiente quando o assunto é Palmeiras, você vê saída para o Palmeiras nessa temporada? Vejo. Eu vejo e vai acontecer isso provavelmente daqui uns dias, até o final do ano. Que, por exemplo? Ganhar ou perder e uma saída. Como ele está falando, essa é uma saída para a gente melhorar. Sua não, né? Não, tem saída. É muito engraçado. Que saída tem? É bom que o senhor se diverte até com o técnico. Às vezes, sabe o que acontece? Filipão fica ou sai, A gente confia. Eu não vou dar o tiro no pé. Se eu mandar o Filipão não vai continuar, imagina, eu vou dar um tiro no pé. Tem multa de rescisão, é alta? Eu não estou preocupado com a multa, porque eu não vou mandar Quem ele você embora. vai chamar, né, depois do Filipão, né? Porque você tendo o Filipão é difícil chamar outro. Eu acho que você tem o melhor técnico do país. Eu tenho, eu considero o melhor Ele não do é um país. problema lá. Ele é a solução. Não, eu entendo um pouquinho, com toda a minha humildade, né? Eu conheci vocês não conheceram, não sei, você conheceu o Geninho que treinou o Palmeiras, você conheceu? Não. Em 1960, eu conheci o Geninho, ele usava uma capa, quando o Palmeiras perdia, ele ia embora a pé para a casa dele. Então eu conheci grandes técnicos, Filippo Nunes, Silvio Pirillo, todos esses. O Tele Santana foi meu amigo, eu fui a primeira pessoa a buscar o Tele Santana no aeroporto, eu fui buscar ele, ficou meu amigo. Então, e o Felipe, eu acho que é um nível top, né? Então eu não estou nem um pouquinho preocupado. O Felipe só sai do Palmeiras se ele quiser e mesmo assim eu vou insistir para ele não sair. Então, mas existe acho que muito, né? Às vezes quando se fala nisso e se leva essa questão de fica ou não fica adiante, é muito mais pelo comportamento do Filipão do que do próprio clube. Seu, por exemplo. É que o Felipe não gosta de perder. O Felipe e também não tem saco para a torcida. Não gosta de coisa errada. Pra O política Felipe interna é do clube. honesto. O Felipe é honesto. Então, ele é honesto na sua maneira de ser, de pensar. É um profissional exemplar. Ele não gosta de perder. Agora, há outras nuances nisso, né, Tirani? Por exemplo, uma coisa que é muito falada é da possível desconforto entre ele e o Friso, por exemplo. Não considero desconforto. Eu não acho que há um desconforto. Nenhum? Não, O Friso até comigo às vezes, porque se eu não vou falar com ele também, ele quer a minha presença. Ele quer, ele faz questão. E às vezes eu não tenho tempo para ir lá no clube. Então, realmente, o Felipe, ele se sente um pouco, às vezes, sozinho. Mas isso que a gente precisa, a partir desse momento, de um tempo para cá, eu venho procurando dar essa tranquilidade para ele. Porque ele é uma pessoa que, ele é pavio curto. Mas pavio curto por quê? Porque ele quer acertar. E quando ele vê alguma coisa errada, ele fica chateado. Fala, Vitor. Não, eu acho que ele está muito indignado, isso fica claro, com algumas coisas internas do clube, que ele não fala exatamente quais são. O poder dado ao Galeano, por exemplo, é uma coisa que... Eu conversei com o Felipe ontem. Felipe, se eu for ficar preocupado com as pessoas, que as pessoas falam, eu também vou ficar nervoso. Então eu procuro, né? Meu irmão chega para mim todo dia, falaram isso, dá para você parar? Eu não quero saber o que falaram, eu não estou preocupado porque eu estou com a minha consciência, deixa eles falarem. Daqui 1 ano e meio eu quero ser julgado. Quando terminar meu mandato, vão falar, o Tironi foi um péssimo presidente. Então eu vou embora para casa. Agora, eu não estou preocupado. E o Felipe, realmente, ele tem essa necessidade de acertar. Porque ele é um técnico vencedor. E ele gosta do Palmeiras. Então ele também fica triste quando as coisas não dão certo. Nós tivemos... Tem o passional aí também. E aí um pouco de ansiedade do time também. Você vê que no começo do jogo, domingo, foi expulso o Rivaldo. Isso aí já desequilibrou. Depois o Gerlei. E nós, infelizmente, o fator sorte é tudo. Mas o Palmeiras conseguiu, nesse jogo, demonstrar que ele tem condições de chegar na frente. Agora, sabe qual que me parece o grande desafio de qualquer presidente do Palmeiras? E eu acho que é um desafio impossível de ser realizado. Você falou no começo da entrevista que você administra o time mais difícil de todos. E eu não tenho a menor dúvida que você tem razão. No São Paulo se perde uma eleição. A oposição combate, reclama, mas com limites. No Corinthians, idem. No Santos, idem. No Palmeiras parece que são inimigos dentro. Se você não apaziguar esse ambiente, se o Palmeiras não deixar de ter rivais, os mais fortes dentro do clube, o Palmeiras nunca vai competir no mesmo nível constantemente com os outros times mais. Isso é matemático. Mas isso é uma missão que eu tenho essa convicção que eu vou conseguir
Apaziguar tudo? Não totalmente, mas você fazendo um bom trabalho, eu não estou preocupado em levar conselheiro para viajar. Eu estou preocupado em fazer um bom trabalho. Eu não estou fazendo política no clube. Política é aquela, nomear um conselheiro para agradar uma ala, né? Então, eu não nomeei alguns conselheiros que eu não agradei uma ala, mas eu estou pondo as melhores pessoas. Mais ou menos o que acontece no macro, mais ou menos não, o que acontece no macro. Eu estou pondo pelo menos as pessoas. É um ministério. A gente tem que dar uma renovada, o problema é isso. A gente tem que renovar, o clube, o Palmeiras precisa ser renovado, com novas cabeças, tudo, com pessoas... Ô, presidente, para o torcedor entender, quantos conselheiros são? 288 conselheiros. Então, para você agradar todo mundo, você não vai agradar. É um ministério gigante. Como é que você pode consertar isso? Como é que você pode administrar esse tipo de reação? Você conversando, você aparecendo, você atendendo. Eu procuro, mas o presidente hoje, ele não é mais dono do seu nariz. Hoje em dia... Da sua eleição para cá, esse quadro do que hoje é favorável ou do que é contra? O que você acha? Eu considero que hoje o Palmeiras, eu acho que tem um grande número de conselheiros satisfeitos com o nosso trabalho e tem um número também que não está satisfeito porque estão se sentindo ou preteridos ou falta de carinho. Você precisa dar mais carinho, você precisa... E isso aí, nós estamos preocupados com o clube. Haja paciência, hein? Mas tem que ter, porque, vou te falar, ser presidente de um clube... Carinho é fácil. Paciência. Eu tentei desistir da minha candidatura antes um pouco da eleição e aí eu tive um grande amigo meu que me apoiou, que foi o ex-presidente Afonso Della Mônica, que me incentivou, foi um grande incentivador da minha campanha, o próprio ex-presidente Mustafa também, o Carlos Faquina, e eu tentei porque eu vi que era muito difícil. Aí ele falou, se você for... minha mulher falou, se você desistir agora, você vai se queimar. E eu fiquei preocupado. Você viu que não tinha saída, né? Porque eu vi que eu ia pegar uma bomba, né, na mão. Mas, graças a Deus está me ajudando, a gente está tendo sorte em algumas coisas, e eu estou enfrentando. Tem coisas muito boas. Eu não me arrependo hoje. Não me arrependo. Se amanhã tivesse uma eleição, me candidataria. Mas, por exemplo, o senhor está falando de coisas boas. Tem a dívida do Valdívia. Tá. A necessidade de carinho de todas essas pessoas que lhe cercam. O que sobra? Qual é a parte boa dessa... Deixa eu falar. Eu sou uma pessoa tão desarmada e eu sou uma pessoa tão, em relação ao Palmeiras, bem intencionado, tenho meus defeitos, que eu não me preocupo. Porque eu sei que no momento certo, eles vão entender o que nós estamos fazendo. Né? Nós não estamos fazendo nenhuma loucura. Eu não estou rasgando dinheiro. Contratamos 3 jogadores agora, porque para completar o elenco... Deve ter alguém precisando de carinho. Para completar o elenco... Vou reclamar do senhor aqui. Para completar o elenco... O Filipão pode atender. Não, o Filipão estava com ele até agora aí. Para completar o elenco, não tinha jogadores disponíveis. Nós contratamos 3 jogadores aí com uma faixa salarial razoavelmente baixa. Então, o que eles precisam entender é que nós estamos... O Palmeiras, na última gestão, na gestão do ex-presidente, fez uma gestão, assim, muito... Cara. Não cara, mas muito arrojada. Cara também. Cara, não vamos ser... Emocional. Não sei se emocional. É emocional. O ex-presidente, ele tem a política dele, eu respeito. Inclusive, esse time tem muitos jogadores que ele contratou, a maioria deles, o próprio técnico. A gente tem que entender isso. O Valdívia. Claro. O Valdívia é um grande jogador, é só ele voltar a jogar. Porque ele... tem se contundido. Não, ele tem se contundido. Difícil, o jogador machucado, ele não consegue jogar. O Valdívia virou um ídolo da torcida do Palmeiras hoje. E para mim, ídolo da torcida do Palmeiras tem que ser Luiz Pereira, Edmundo, Evair, para pegar alguns mas ele é um jogador diferenciado. O próprio Ronaldinho Gaúcho, que veio para cá e não veio muito assim com... As pessoas tinham uma desconfiança, ele está surpreendendo. E se o Valdívia quiser... Ele pode ser um... Tecnicamente, ele é acima da média. Não, ele desequilibra. Agora, infelizmente, não está tendo sorte, porque ele vem se contundindo, vai para a seleção que se contunde. Então, realmente, eu acredito muito no Valdívia e ainda espero, e tenho esperança que ele volte e que a gente chegue na frente ainda. Só para arrematar isso, a dívida está em que pé? A dívida, 160, 170 milhões. Mas ela está... do clube total, mas eu digo em relação ao Valdívia, que tem uma parte do pagamento. A Valdívia, nós temos que pagar o passe dele, foi 6.250, e mais os impostos. Aí dá 20 milhões. E
tem uma parte também que é o contrato do Valdívia, que tem alguns empresários, a gente vem pagando. Agora, o Palmeiras sempre cumpriu com os compromissos e a gente está tendo uma sorte de ter um dinheiro novo, pelo que o Brasil vem crescendo. Até 2015, o Brasil, por causa da Copa do Mundo, alguns eventos que vão ter as Olimpíadas, o Brasil vem crescendo. Então, nós estamos tendo sorte de ter um conforto e de entrar um dinheiro novo. Agora, só antes da gente fazer o primeiro intervalo aqui, na quinta, o Palmeiras enfrenta o Ceará. Hoje o time já concentrou, o Filipão conversou com os jogadores, uma conversa de 20 minutos, depois decidiu concentrar o time já. O Marcos, depois de 4 partidas, vai ser poupado, até para cumprir o que foi estabelecido pela preparação. E os desfalques são aqueles dos jogadores que foram expulsos na última partida, que o senhor citou aqui. Agora, são 11 jogos com apenas uma vitória e 5 deles sem vencer. Mas jogando bem. O Palmeiras só jogou mal contra o Botafogo. O Palmeiras contra o Botafogo não jogou nada. Agora, os outros jogos nós merecemos ganhar. Contra o Inter? Aquele jogo que houve o pênalti no último minuto, infelizmente ele chutou, o goleiro estava no meio e pegou a bola. Nós vemos jogando bem, todo mundo está reconhecendo isso. Mas está faltando aquele algo mais, que nós esperamos que nas próximas rodadas aconteça. Antes de sair para o intervalo, só uma pergunta aqui do Twitter, sobre política, o Daniel Duela pergunta sobre a mudança na data das eleições que atualmente atrapalha todo o planejamento. Vai finalmente acontecer? Isso tem uma alteração no estatuto que está em curso e eu acho benéfica essa mudança, porque... Você vai defendê-la? Eu aprovo. Bom, vamos fazer então o primeiro intervalo. A gente já retoma o papo aqui com o Tirone. Vamos falar de outras coisas também. Ficamos devendo o Neymar, mas temos que falar também do grande clássico desta quarta-feira. Hashtag cartão verde para quem quiser mandar. Hashtag cartão verde, muito bem lembrado. Os caras estão fogo aqui. O Chico já me deu a deixa aqui para chamar a enquete. O outro me lembrou do hashtag do Twitter. Vai bem. Cartão verde volta já.